Tá, a primeira que a gente colocou lá foi aquela de luz e cores, tá? Para o início, e aí vocês viram no YouTube como é que começa, né? A parte que começa. E aí vocês começam a escrever sobre a luz como onda ou como partícula, tá? Isso aí vocês vão ver no vídeo e vocês vão escrever como vocês entenderam. Mesma coisa, como nós conseguimos ver essas cores. Nesse videozinho do YouTube vocês vão conseguir ver. Agora aqui, resolver o seguinte exercício. De acordo com os conceitos estudados sobre cor da luz, podemos afirmar que uma luz monocromática é composta por... Se está falando em mono, é porque é uma só, né? Então, essa resposta aqui é apenas uma única cor, tá? O que vocês vão fazer nesse aqui, se falta alguém ainda fazer, é só colocar, ver esse vídeo e colocar com as palavras de vocês esse aqui e devolver com essa aqui que a gente já resolveu agora, porque monocromática é apenas uma, tá? Essa aqui foi, eu acho que uma das primeiras de junho que a gente colocou, tá? No final de junho já. Começamos também a ver ótica. Isso aí, essa parte de luz é parte de ótica, né? O que é ótica? Ótica é o estudo dessas luzes. Estudo dessa luz e como ela se comporta. Como ela se comporta? O que nós vamos estudar primeiro é a parte ótica geométrica. Como ela reflete nos lugares, né? Reflete nas coisas. Então, a parte que estuda os fenômenos luminosos sem considerar a natureza da luz. Essa aqui é a parte geométrica, então é a parte que a gente vai estudar agora, tá? A ótica física é a parte que estuda os fenômenos luminosos, cuja explicação depende da teoria das relativas à natureza da luz. Então, conceitos, denominamos luz ao agente físico responsável pela sensação visual. Se não tivesse a luz, se fosse tudo escuro, a gente não conseguiria ver, né? Então eu preciso de uma fonte de luz para poder enxergar as coisas. O que eu tenho? Tenho luz própria, a fonte de luz própria. Qual a fonte de luz própria? O sol tem uma luz própria dele, é dele aquela luz. E essa luz ele reflete em todas as coisas. Ela vem uma luz como branca, né? E aí bate nas coisas e a gente consegue enxergar uns determinados espaços, né? Muito pequenos de cores, tá? Então são essas cores. O que a gente pode saber? A luz secundária, ela é a luz que bate, por exemplo, bate na lua e a lua que reflete, mas ela não é a lua que tem a luz própria. Então, podemos classificar como própria a que tem a luz, que tem a que forma a luz, que é o sol. E a que reflete vai ser luz secundária, tá? Como que a gente faz? Podemos também classificar os corpos de acordo com o comportamento da luz que incide sobre eles. Corpos opacos são corpos que impedem a passagem da luz. Eles impedem a passagem da luz, eles não deixam que a luz passe. São completamente opacos. Só um papelão, não vai deixar a luz passar, tá? Uma porta, uma madeira, ele não deixa a luz passar. Compensação, eu tenho os corpos transparentes, que são os vidros, eles deixam passar totalmente a luz. Ela passa totalmente a luz, claro que ela reflete alguma coisa. Ela bate, né? Ela bate no vidro, mas ela vai refletir alguma coisa. E a parte vai para baixo. Então, essa parte são os corpos transparentes. Translúcidos são corpos que deixam atravessar parcialmente a luz. Vocês lembram daqueles
vidros que são meio craquelados, assim, que a gente olha, só vê um vulto do outro lado. Então essa aqui são os translúcidos, passa luz, mas não passa com uma nitidez total, tá? É uma parte da luz só. Isso aqui eu botei para vocês darem uma olhada. Esse aqui, ele tem uma simulação, que é o FET colorado. Ele tem simulação de diversas cores da física, tá? Na sala de aula tem os sites que pega direitinho. Aqui não aparece porque eu só imprimi. E eu tenho a velocidade da luz como 300 mil quilômetros por segundo, tá? Ou 3 vezes 10 na 8 aqui, tá? Metros por segundo. Essa aqui é a parte inicial das coisas e aí a gente vai vendo. Essa parte de espelhos planos é o espelho que a gente tem em casa. Quando a gente bate, né? Vocês viram esse aqui, essa videoaula tem isso. Aqui o espelho ele não deixa passar atrás porque ele tem uma camada atrás, uma camada de alumínio que protege ele atrás, né? Uma película ali que vai proteger ele atrás, não vai deixar passar. Então ele vai bater aqui e ele vai voltar, vai sair com o mesmo ângulo, tá? E esse ângulo ele forma com a normal. Esse ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Esse ângulo aqui vai ser o ângulo incidente e esse aqui vai ser o ângulo refletido. Esse aqui incide e esse aqui reflete. Então, incidente e esse outro aqui refletido. O mesmo refletido. O mesmo ângulo que está formando aqui é o ângulo que vai formar aqui. Portanto, sobra o ângulo aqui, é o mesmo ângulo que vai ser aqui, tá? Agora, eu queria que vocês colocassem o que vocês entenderam e o que faltou entender dessa parte, desse conteúdo, que é essa parte de espelhos aqui, espelho plano, tá? Esse aqui eu gostaria que vocês fizessem ainda, ou a gente retoma na próxima aula para ver o que ainda faltou desse aqui. Eu tenho ainda, o que nós temos ainda para ver é propagação da luz, esse aqui, tá? Esse aqui foi um que eu coloquei, o último que eu coloquei para vocês, que foi da semana passada. É o que está faltando para vocês fazerem. Esse aqui, o que nós vamos fazer? Vocês vão ver esses dois videozinhos, né, videoaulas que vocês vão ter, e vocês vão escrever aqui como é que vocês entenderam que funciona uma câmara escura. Câmara escura é o mesmo princípio das câmeras fotográficas, tá? Então, vocês vão ver nos vídeos como é que funciona essa câmera escura e vão escrever com as palavras de vocês. Mesma coisa eu quero que vocês escrevam sobre eclipse solar e eclipse lunar. Como é que vocês entenderam isso aqui? O que faltou para vocês entenderem? Agora eu vou fazer um desses aqui e vou pedir para vocês fazerem um segundo, tá? Que diz aqui, ó, o número 1, tá? Esse aqui eu vou fazer com vocês. Um poste da rede elétrica projeta no chão. Então eu tenho um poste e ele vai projetar no chão uma sombra de 9 metros. Projeta no chão essa sombra aqui, tá? Aqui é o poste, aqui eu tenho o poste e aqui eu tenho a sombra. O que está acontecendo? Ele está formando um ângulo, formando com ele, com a sombra, né? Um ângulo de 30 graus.
esse ângulo aqui vai ser 30 graus. Calcule a altura do poste, vocês vão querer saber que altura tem este poste aqui. Eu tenho isso aqui, eu tenho o ângulo e eu estou procurando a altura. Esse aqui vocês têm que lembrar daquela lei do seno e cosseno. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Posso ter também tangente. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é cateto oposto? Oposto ao ângulo que eu tenho ali. Qual é o ângulo que eu tenho? Tenho o ângulo de 30. O ângulo de 30 e vai me formar do outro lado, né? Do outro lado eu tenho o cateto oposto. E eu tenho esse aqui que é quando junta, né? Que está junto com o ângulo, eu tenho o cateto adjacente. Então, na verdade, eu estou procurando o cateto oposto. O cateto oposto eu não tenho, que eu estou procurando, que é o H. O cateto adjacente eu tenho, que eu estou procurando, que eu estou ali, que é a sombra que formou, que são 9 metros. E eu tenho o ângulo que está formado. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, qual deles eu vou usar? Eu vou usar o que tem tangente, porque aqui tem cateto oposto e cateto adjacente. A tangente, daí eu vou botar tangente de 30 graus é igual. Cateto oposto, não tem, H. E cateto adjacente eu tenho, é o 9. Agora eu vou procurar na calculadora ou no celular de vocês qual é o tangente. A tangente, procuro tangente de 30 graus, 0,57. Tangente não sei, cadê a tangente? Então, vamos procurar tangente de 30 graus. Tá errado. Tangente de 30 graus. 0,57. 0,57. 0,57 é igual à altura sobre 9. Como é que a gente faz? Pega esse aqui, multiplica por esse. Então, a altura vai ser 9 vezes 0,57 e eu vou ter 9 vezes 0,57. A altura desse poste vai ser 5,13 metros. E isso aqui é um exemplo, tá? Com esse exemplo aqui, eu quero que vocês procurem fazer a segunda, que é muito parecida com essa. Então, é só dar uma olhada ali e vocês vão procurar, vão descobrir o que vocês precisam usar e já vão fazer, para a gente já fazer as devoluções dessas aí, de junho e julho, a gente já deixar tudo pronto, tá? Porque depois começa agosto com uma nova cara, a gente vai fazer os encontros, né? E a gente vai tirando dúvidas e vai procurando resolver. Agora ficou determinado ou ficou mais fácil para a gente se comunicar. Vocês entram sempre pelo Classroom e vão fazendo as perguntas, né? Vão fazendo o que vocês precisarem ali, vão mandando e eu vou
vou tirando as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp, mas de preferência vão fazendo sempre por ali, tá? Procurem deixar essas atividades prontas, tá, pessoal? Essa semana já começa dia 27, então até o dia 31, que é sexta-feira, vocês procurarem terminar essas coisas de julho para ficar tudo pronto. E não tem muita... A dificuldade maior eu acho que era nessa aqui, que a gente não tinha feito nenhum. E eu não sei, fica difícil às vezes olhar pela videoaula. Então procure ver por aqui e fazer a segunda, o segundo exercício que está ali, que já é sobre isso também. É igual não, muito parecido com essa aqui, tá? Boa noite a todos, uma ótima semana, se cuidem e vamos tentar resolver isso aí fazendo tudo certinho, tá? Se cuidem, um beijo para todos, tô com saudade.